pessoal, voltando nessa semana, novamente com o tema superação, só que antes de mais nada eu queria falar dos oferecimentos. O Espaço Fellow, agradecer o Vinícius e a Cristiane pela sessão do espaço, a Netstar, que é o maior provedor de internet Senador Firmino e região, a Expopão 2025, que vem aí com a programação que vocês vão ver aí daqui a pouquinho, o Espaço Acabamento Material de Construção, com loja em Dores do Turvo e Senador Firmino, e com uma loja com sede própria já em Dores do Turvo, a Confortilai Estofados, inovação e tecnologia em estofados para todo o Brasil, Império Mármores e Granito, inovação e design feito sob medida para você. O nosso entrevistado dessa semana é o Fred Andrade, firminense, filho do Antônio Dakar, que muita gente conhece como Antônio Demater, da Mariinha, e foi casado com a Marcilei, tem 3 filhas, mora em Viçosa, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais disso. Fred, antes de mais nada, queria agradecer por você dar a entrevista para a gente. E eu queria que você começasse falando aí um pouquinho, um momento difícil que você viveu agora recentemente, com a perda da sua esposa, Marcilei. Bom, eu que agradeço, tá sempre um prazer estar com você, sabe que nós somos amigos, né? Uhum. Então, tá sempre junto. Então, Zé, são percalços que a vida nos passa, né? Há 2 anos atrás, eu estava sentado aqui no show de Jorginho do Império, e curtindo a vida, no normal, eu e a Marcilei, e 4 dias depois a gente estava dentro do Hospital do Câncer em Muriaé, que foi... No domingo ela estava aqui, na segunda ela passou mal, quinta-feira a gente já estava no Hospital do Câncer. Uma pessoa saudável, só cuidou da saúde e nunca... Quantos anos ela tinha? 43 na época, né? Uhum. Então já vai fazer 2 anos. E aí a gente, dali para frente, começou a trabalhar, enfrentar essa batalha aí, que durou até 29 de janeiro agora, que foi aonde ela acabou não conseguindo vencer essa doença terrível. Um dia desse eu estava vendo uma entrevista do Marcos Frota, aquele ator, e ele contando que o momento difícil da vida dele foi quando, inclusive eu lembrei de você por causa disso. A esposa dele morreu e chegaram pessoas contando para ele que ela morreu num acidente de carro, e chegaram para ele contando, e aí aquele cantor Zé Augusto chegou perto dele, estava perto na hora, porque eles eram vizinhos, chegou para ele e falou assim: o Marcos, agora você vai passar por uma nova experiência na sua vida, você vai aprender a ser mãe, você vai aprender a ter o amor de mãe. E você acha que está vivendo isso, de ter que aprender a ter esse amor de mãe? Sim, eu costumo falar com minhas filhas o seguinte: esse amor é insubstituível. Eu consigo dar segurança, o suporte que elas precisam para enfrentar essa batalha. Agora, substituir o papel de mãe é impossível. Difícil, né? Não tem jeito. Não dá, mas você consegue fazer o que eu posso fazer para minhas filhas, é passar segurança que elas podem saber que pode contar comigo. Mas substituir a mãe é impossível. Amor de mãe é único, né? Então, quando fala assim em superação, eu observo muito as minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, né? Vamos lá, é a Lívia... Lívia, 22 anos, Alice 12 e a Laura, 8. Então, a Lívia... Isso serve até para os jovens de hoje, que hoje em dia o jovem para de aula, depressão, porque fizeram brincadeira de mau gosto, tanta coisa hoje faz com o jovem. Toda hora tudo é bullying. Bullying, né? E você vê, a minha filha entrou na faculdade, descobriu que a mãe estava doente, e ela continuou seguindo a vida, tirou a nota máxima na faculdade, durante o processo com a mãe doente, conseguiu... Ela faz o quê? Ela faz psicologia. Conseguiu bolsa integral. Então, assim, quando eu olho para a Lívia... E a Lívia, acho que inclusive trabalhava com você, com ela, ajudava alguma coisa? Ajudava lá na clínica, lá com o Marcelo, mas a Luciana. Então, assim, você vê, uma garota daquela idade, passar por isso tudo. Hoje eles perguntam muito se ela me ajuda, né? Eu falo, não, eu que ajudo ela. E ela cuida das meninas com o maior carinho. Não que ela tenha responsabilidade de mãe. Ela tem responsabilidade de uma irmã mais velha. A responsabilidade de mãe é minha. Mas, então, assim, eu admiro muito ela. Ela é uma das pessoas que eu me espelho, mas a maior pessoa de fonte de inspiração que eu tenho na vida é a Marcilei mesmo, que enfrentou essa doença com o astral lá em cima. Você aí sofrendo com internet lenta? Assine a Netstar, planos de altíssima velocidade e internet que não para nunca. Da cozinha interna dessa casa, o quarto escolhido foi o Skyward. Bora conferir o resultado?
Vem para Império Mármores e transforme também o seu projeto. Um dia falou uma coisa muito interessante comigo, que eu fui questionar para ela por que isso vai acontecer com a gente, porque a gente acha que a gente sempre a gente acha que só a família dos outros pode sofrer, né? A nossa nunca tá nunca vai acontecer nada com a gente. Então ela falou comigo uma coisa interessante, ela virou para mim e falou assim, se eu tivesse ganho na loteria, você ia perguntar por que eu ganhei? Então, tem lógica, né? É isso aí, então a gente tem que enfrentar os dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo. Isso a gente tem que passar, a gente não consegue entender, mas tem que aceitar e enfrentar. Né? E esses 2 anos foi difícil para você, para ela, para as meninas? A parte difícil era, assim, que era uma angústia doida, era a parte da dor mesmo, quando ela dava a crise de dor. Tirando isso, a gente levou. Eu tenho, né, minha consciência que eu fiz o que eu podia fazer, mas quando era o processo de que ela tinha a dor, assim, eram alguns relampejos que vinham, uma dor absurda que pegava no tumor lá, aí era uma coisa desesperadora, porque não dependia mais de mim. Quando dava febre, tinha que correr para o hospital, quando qualquer coisa, você ia para o hospital. Mas a dor não tinha mais jeito. Aí, e os períodos de internação eram muito difíceis também? Era de 15 em 15 dias, né? Aí eu sempre fui com ela desde o início, e depois meus cunhados começaram a me revezar comigo, porque estava ficando cansativo, a Lívia foi, mas tudo que estava ao meu alcance, mas a dor não dependia de mim. Aí era muito desesperador. Ver as meninas fazendo massagem, tinha dia que eu chegava, estava às 3 com ela dentro do quarto, então era um processo que eu tinha que ter muita força psicológica, né? Eu tinha que blindar as meninas, e ao mesmo tempo dar conta de acompanhar a Marcilei, tudo. Então não foi fácil não, mas com fé a gente E as meninas, como é que está sendo? Principalmente as mais novas, a Alice e a Laura. Então, assim, igual eu te falei, o principal é eu. Então, assim, eu acho engraçado que as pessoas às vezes chegam perto de mim e falam assim, agora você tem suas filhas. Não é agora, não. Sempre teve, né? Então é obrigação de pai dobrada. Né? Mas eu não tenho, assim, as meninas, elas têm muita segurança comigo. Elas sabem que pode contar, então nesse ponto estão levando. Amanhã nós estamos indo para Belo Horizonte para um casamento da minha sobrinha, no sábado agora. E então, assim, dá dando para levar, e esse vácuo elas vão ter pro resto da vida, com 50, com 60. E aprender a viver dessa forma. Aprender a viver dessa forma e honrar a mãe delas, que eu falo sempre com elas. Vocês não têm muita dificuldade na vida, basta vocês honrar a sua mãe. E que é um papel fácil, que a mãe demonstrou que foi um exemplo de caráter, ser humano. Eu nunca vi igual, então tá tudo certo. E você acha que já está superando essa perda? Pois é igual um conta-gota, né? É só o tempo mesmo. Todo dia cai uma gotinha. E tem dias muito difíceis, tem dias que você consegue contornar, mas a vida hoje está tão corrida que você não tem muito prazo. Eu, por exemplo, quando cheguei em casa, né, quando enterrou, né, foi o sepultamento da Marcilei, agradecer a Deus pelo casamento que eu tive, que foi, né, 23 anos, comecei a namorar com ela com 13, 33 anos juntos, então agradecer a Deus o casamento que eu tive. Mas no outro dia eu sabia da obrigação que eu tinha. Da responsabilidade que vinha. Né? Então, o ônus e o bônus. Exatamente. Então a superação, eu não tenho outra opção. Então, assim, ou vai. Ou vai ou vai. Eu tenho as meninas e eu sou o pilar. Se eu fraquejar, como é que elas vão? Então, tem que seguir firme. E com Deus, né? A gente tendo fé, a gente consegue romper. E atualmente, como é que está sendo? Agora, mudando um pouquinho de assunto, você pode falar agora do residencial do Uranice? Como é que está sendo agora? Então, uma correria doida, né? Trabalhando muito, graças a Deus, o prédio aí terminando para o final do ano, no início do ano que vem, se Deus quiser. Eu estou vendo lá que o acabamento já está... Está indo a 1000 por hora, né? Acabamento, vendemos, né, assim, bastante, só aguardando agora para a gente anunciar
a parte comercial, né, que nós estamos com 5 lojas lá, mas ainda não, a gente não colocou as vendas. Tem a cobertura e mais 3 apartamentos só disponíveis, mas graças a Deus o pessoal abraçou muito e aceitou muito, porque não é fácil, né, você trazer uma empresa igual a MVC para Senador Firmino, é um dos maiores consultores de Viçosa, com obra no Espírito Santo para todo lado. Você fazer com que, não que aqui seja ruim, mas fazer com que um cara que já está, por exemplo, tem obra Castelhano, Iriri, fazer com um cara desse, igual o Marcos Vinícius, que é quem inclusive eu agradeço muito, acredite aqui na nossa cidade, não é fácil. Então foi um processo de muito tempo de negociação, e graças a Deus estamos aí, vamos com loteamento, vamos com mais coisas, se Deus quiser. Pessoal, vamos para o intervalinho, já já a gente volta. Capital brasileira da panificação tem o prazer de apresentar Segunda Expopão. De 19 a 22 de junho em Ribeirão de Santo Antônio. Quinta, dia 19. Toca um samba aí com Inimigos da HP. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Soró Silva. Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão de gato. Zé Magalhães, Marcelinho de Lima. Dia em que eu for embora, você vai sentir. Sexta, dia 20, Ribeirão ficará sem moderação com o maior fenômeno do sertanejo, Banda. Chorar do Rio. Marcelo Silva e Rian e Fernando e Sorocaba. Deixa eu amar você, embrulha esse sorriso pra viagem, que eu tô levando amor na bagagem. Sábado, dia 21, vem pro Risca com VH e Alexandre, Vitória e Gabriela. A sensação do Brasil, Fred e Fabrício. Amor, ai que saudade que eu tava. Tô contando as horas pra te encontrar, pra te falar dos meus anos. Pegue. Venha você e sua família pra maior festa da panificação brasileira. Agora o Fred vai sortear uma pergunta aqui. Só restam 2. Vamos lá. Este momento difícil que você viveu te deixou trauma ou alguma sequela? Difícil. Eu acho que não, o que mais me Deixou chamou... marca, né? Deixou marca. O que mais me chamou atenção mesmo é o processo dentro do hospital mesmo. Igual, por exemplo, as pessoas... Eu vi muito marido abandonar a esposa durante o tratamento. Vi esposa abandonar marido. Então, assim, o que me chamou atenção é que, às vezes, igual quando eu chegava no hospital, as pessoas vinham me elogiar porque eu acompanhava minha esposa. Uhum. Às vezes vinham me elogiar porque minha filha ia. Eu achava que muito estranho, porque eu falei que não é possível. Uma coisa... Porque praticamente é uma obrigação, né? Não é obrigação minha acompanhar minha mulher. E aquilo chamava atenção dentro do hospital. Então, o que me traumatizou mesmo, assim, que me assustou é que... Porque quando a minha esposa adoeceu, eu adoeci junto. Eu falei com ela, a doença é nossa, você não está sozinha nessa não. Mas o que me chamou muita atenção mesmo é esse lado do ser humano que é muito doido, a pessoa é muito fria. É muito fria. Eu escutei de conversar com pessoas lá que estavam acompanhando a esposa, o cara falou assim, eu não aguento essa vida não. E largou a mulher. Já teve um que largou ela no quarto. Que isso? A gente estava dividindo o quarto e largou ela e foi embora. Eu olhava... Então isso aí me deixou meio assustado com o ser humano ainda. É uma coisa que eu não consegui adaptar, não. Fred, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Mensagem é que as pessoas se cuidem, né? Faça seus exames preventivos. Cuide. Você faz os seus? Eu faço demais, demais da conta. E viver o dia de hoje. O passado não tem jeito e o futuro pertence a Deus. Então é viver hoje da melhor maneira possível,
com fé e respeitando sempre o próximo. Tamo aí. Valeu, Fred. Obrigadão. Eu que Pessoal, agradeço. semana que vem a gente volta. Valeu.